Senhor, nós clamamos pela Tua graça, Tua misericórdia sobre o Moacir, sobre nós, Senhor. Senhor, nos dá a revelação da Tua palavra que será falada hoje aqui. Nos mostra, Senhor, o que Tu querias dizer com cada palavra que foi escrita em Teu nome, Senhor. Pedimos a interpretação do Teu Espírito, revelação e a transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, dá graça para o Moacir, que seja um vaso de barro nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não vou me esquecer também de Caxias. Santa Maria está aqui comigo, está conosco, né? Me lembro o Frederico Westphalen, tem uma amada aí, né? Me esqueci de alguma localidade ainda. Rio Grande, isso mesmo. Né? Santa Maria tem um grupo bom, né? A Isa e sua turma aí, que precioso. Né? Não quero me esquecer de ninguém, porque às vezes a minha memória aqui vai... Mas é muito importante, muito precioso a comunhão com todos vocês aqui. Amém? Tá. Aleluia. Vamos continuar então. Alguma dúvida sobre o que temos ouvido, amados? Não, né? Abram, por favor, Filipenses, capítulo 1. Versículo 24. Não é Filipenses, é Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Percebam aqui Paulo falando que ele está cheio de alegria, embora muitas aflições venham sobre a vida dele, mas ele se tornou um servo de Deus e Deus confiou nesse homem. Aí ele fala do versículo 26 em diante, qual é a palavra de Deus que ele recebeu para dar cumprimento. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Eu tenho que me segurar porque realmente dá uma alegria na gente de pensar que algo que era da intimidade de Deus, algo que só Deus conhecia, ele sabia muito bem o que estava no seu coração. Ele revelou isso aos profetas no Antigo Testamento. Isaías falou e outros falaram, mas os profetas não conseguiam pegar o que era. Eles profetizaram a respeito de Jesus, eles profetizaram a respeito de todas as coisas que estão se cumprindo no Novo Testamento, mas nenhum dos profetas conseguiu entrar no negócio, eles não conseguiam entender o que é que estava ali. E isso não é uma conclusão minha, isso está escrito, que a nenhum dos profetas foi revelado, mas a nós sim. O mistério que estava oculto no coração de Deus foi revelado para nós. Deus nos deu o seu Filho amado.
o Filho de Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós, vendo a sua glória, os profetas não conseguiram imaginar isso. Estava fora do alcance da mente humana que Deus iria se tornar homem para nos levar, para nos resgatar. Então, se essa foi a obra que Deus fez por amor de nós, não há outra forma de Deus manter comunhão conosco a não ser o Pai mantendo comunhão com o seu Filho em nós. A comunhão nossa com Deus se torna perfeita porque Pai e Filho mantêm comunhão em nós. Se nós compreendermos isto, então nós vamos entender o que é o novo nascimento. O novo nascimento é quando nós nascemos realmente de Deus e para Deus. Porque por estes séculos todos, a pregação do Evangelho foi nos tirando, foi nos fazendo entender que nós precisávamos nos converter, precisávamos abandonar as outras religiões que praticávamos antes, o catolicismo, o espiritismo, o macumba, qualquer coisa assim. Precisávamos romper com aquilo para viver o Evangelho, viver para Deus. E essa é uma verdade, mas ficou muito pequenininha. A intenção no coração de Deus não era de nos tirar disto ou daquilo. A intenção de Deus é que o Filho amado, em quem Ele tem tanto prazer, vivesse através de nós. E nós vivêssemos por meio dele. O coração de Deus aberto para nós é muito mais profundo do que nossas conclusões aí que tiramos para definir nossa fé. Deus não deu seu Filho. Ele fez seu Filho habitar em nós. Nós precisamos ver a glória desse Filho. Nós precisamos. Senão nós ficamos numa vida assim muito pouquinha, muito inexpressiva, apática, com a habitação de Deus em nós. É impossível viver assim. A minha oração é que nós possamos compreender como os discípulos compreenderam. Eu já falei aqui nas outras oportunidades que estive aqui, que existiram no texto escrito do Novo Testamento 3 reações, pelo menos 3 reações, ou 4 reações com respeito à pessoa de Jesus. E nós precisamos saber em qual dessas reações nós vamos conduzir a nossa vida. Aqui nós temos 4. Eu vou explicar. De novo, já falei uma vez. Alguém lembra? Não. Com a presença de Jesus na terra, nós estamos vendo a reação das multidões. As multidões. Hoje a gente se apaixona por multidões, né? Quando tem multidões, parece que a obra está indo a 1000. Havia muitas multidões quando Jesus estava pregando na terra. Mas tudo que o Novo Testamento fala destas multidões é que ficavam maravilhadas com os feitos de Jesus. Corriam, caminhavam quilômetros para chegar lá onde ele estava. Enchia de gente na praia. Ele tinha que pegar o barquinho e entrar mar adentro um pouquinho para poder falar com eles. Tanta gente que era. Ele alimentou 5.000 homens, diz o texto, mas havia a mulher desses homens, havia os filhos desses homens. O lugar estava lotado de gente. No outro dia andavam procurando ele de novo e ele disse para eles: vocês estão me procurando porque eu dou pão. As multidões têm essa atitude. É normal nas multidões, mas não é normal nos discípulos. Os fariseus, esse grupinho aí, que reação tiveram? Que reação tiveram?
ouviam a palavra do reino e se escandalizavam. Ah, não. Isso foge da nossa compreensão. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo aqui, Jesus foge da nossa compreensão. Não tem como. Os fariseus, eles não conseguiam entender. E Jesus fazia coisas que eles pensavam que Jesus estava quebrando a lei, rompendo com a lei. E eles é que diziam que guardavam a lei, Jesus não guardava a lei. Jesus começou a mostrar para eles que eles não guardavam lei coisa nenhuma. Então, esses se escandalizavam. Em Mateus 15, os discípulos dizem para Jesus assim: olha, os fariseus ouvem a tua palavra e estão escandalizados. Eu li esse texto aqui ontem. E Jesus diz assim: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guia o outro cego, cai todo mundo no barranco. Coitado do barranco, né? Então, essa categoria de gente não adianta. Ainda tem uma terceira, que são os intelectuais. O pessoal que tem o intelecto em alta, ou seja, os PhD, né? A ciência, ela alcançou uma capacidade de entendimento tão grande que ela vai provar coisas para negar o Filho de Deus. E esses aí eram os gregos. Eles vieram. Eles ficaram impressionados com o que estava acontecendo em Israel, foram lá conferir. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, 22... diz assim, ó, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, os gregos souberam que havia um sujeito que era muito sábio em Israel, eles foram lá. Eles foram lá para conferir. O que eles foram lá para conferir? Eles foram lá para sentar com Jesus e conversar com Jesus sobre sabedoria. Eles queriam aprender mais sobre sabedoria, ou pelo menos ouvir a sabedoria daquele judeu, porque judeu para os gregos era uma raça meio complicada. Agora Jesus olha para eles, quer dizer, nem vai estar com eles, né? Os discípulos chegam e dizem: olha, os gregos estão aí, querem te ver. João 12 está escrito isso, capítulo 12 do Evangelho de João. Aí Jesus disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Jesus fala de sua crucificação, deixou os gregos totalmente perdidos. O grego falando de sabedoria, Jesus falando de morte. Eu fui convidado para ministrar uma vez numa faculdade, lá em Porto Alegre, numa universidade, para um grupo aí de gente, de alunos de faculdade. E eu usei o exemplo dos gregos com eles. Mas tem um grupinho que se chama discípulos. Estão aqui. E estes, Jesus chega para ele e diz assim para eles: vocês também não vão embora? A turma já estava todo mundo abandonando o Senhor. Eram multidões e multidões seguindo o Senhor, mas de repente todo mundo debandou. Aí Jesus olhou, só estavam os 12 ali. Vocês não vão também? Aí eles disseram: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos para onde? Mudou
completamente a situação no coração dos discípulos em relação às multidões dos fariseus. Hoje, nós podemos ter uma vida de igreja, não querer estes que confessam para quem iremos, mas ficar com aqueles que ficam maravilhados com as obras de Jesus. É muito comum alguém dizer assim, eu não sei o que está acontecendo entre nós, não temos milagres, não acontecem milagres, não acontece coisa. É mesmo, tu está observando isso? Estou observando. Começa a fazer, rapaz. Começa a fazer os milagres que nós vamos tudo atrás aí. Mas o cara não vai fazer milagres, ele quer que os pastores na frente façam milagres, entendeu? Para ele estar numa igreja legal. E como acontecem milagres, né, entre nós? É impressionante, porque os milagres não dependem de nós, depende de que cremos no que o Senhor diz. Esses dias fui numa comemoração, num jantar de uma casa de passagem. Daí eu estava lá e tal, e o churrasquinho estava bom, né? E daí um irmão chegou para mim e disse assim para mim, sabe aquela menina ali, moço? Ele me mostrou uma criança pequenininha assim, ela tinha uma doença, essas que não cura, né? Autoimune. E estava feia a coisa, a guriazinha, bem pequenininha. Aí ele falou assim, ela está curada. Eu digo, mas que bênção, né? O Senhor é bom. E ele sabe quando é que ela foi curada? A mãe dela levou ela lá na frente um dia e tu orou por ela. E a guriazinha ficou curada na hora. Eu digo assim, olha só. E ele disse assim, eu só estou te contando para tu saber, para te encher de fé, porque tu orou e curou. E houve uma manifestação de Deus. Então te enche de fé, ele disse para mim. Eu não fiquei sabendo, eu não vi nada de alvoroço, não havia multidões, não havia nada. Havia só o cumprimento da palavra de Cristo. Agora isso, ele quer cumprir a sua palavra na vida de cada um dos seus discípulos. Fiquem sabendo disso. Qualquer um. A medida da habitação do Espírito é a mesma em cada um de nós. Então, para quem iremos, né, irmãos? Para quem iremos? Falando um pouco ainda sobre o novo nascimento, muitas coisas aqui já foram deixadas para outro dia. Vocês viram que eu fico sempre preparando a minha volta, né? É uma estratégia aí. O novo nascimento, como temos falado nestes dias, ele tá ligado a essa ação de Deus dentro de um ser humano qualquer. Deus vai agir nele, vai chamá-lo ao arrependimento e ele vai responder à ação do Espírito. É Deus agindo sobre o homem natural, esse incrédulo normal. Deus age sobre ele. No momento em que o Espírito Santo invade o coração daquele homem, então ele é chamado ao arrependimento. Como aconteceu com Pedro, que eu mostrei ontem, o Pedro viu a glória de Deus e imediatamente se percebeu que era um pecador. Vocês veem isso em outros muitos exemplos na Bíblia, que alguns eu mencionei, como Zaqueu, por exemplo. Jesus não acusou Zaqueu de pecado, Jesus não falou que ele era ladrão, Jesus simplesmente entrou e sentou na casa dele para comer. E o Zaqueu começou a se balançar. Aquelas mulheres que tinham uma vida meia complicada, né? Uma
foi lá, entrou na casa do fariseu, que ela poderia ter sido apedrejada e morta, mas ainda assim ela se arriscou e entrou na casa do fariseu, chegou por trás diante do Senhor, começou a lavar os seus pés. Jesus provavelmente estava sentado num banco normal assim, seus pés apareciam embaixo, ela veio por trás, tomou os pés do Senhor, começou a chorar sobre seus pés, começou a secar com seus cabelos, começou a passar óleo, ela se humilhou ao máximo, porque ela viu a glória de Deus, ela se sentiu uma pecadora, não teve nem coragem de vir pela frente, porque ela era imunda, ela era uma prostituta. Ela disse que eu não vou chegar pela frente de um homem santo como esse. Ela veio por trás, quietinha. E Jesus olhou para ela e disse assim: vá em paz. Teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou. Vá em paz. E a mulher que foi pega em flagrante adultério, nem sei se estava vestida aquela mulher, porque se pegaram em flagrante adultério e levaram ela para diante do Senhor e queriam saber o que a lei dizia, se tinha que apedrejar, se tinha que fazer alguma coisa com ela. Jesus disse: olha, se a lei manda apedrejar, ok, vamos lá. Primeiro aí que não tiver pecado, pode mandar ver aí. Eu fico lendo aquela cena e fico imaginando umas coisas na minha cabeça. Uma delas é que aquela mulher não estava em adultério com uma árvore. Ela estava em adultério com um homem. E onde é que estava aquela figura? Se ela foi pega em flagrante adultério, onde é que estava o cara que estava com ela? Ele estava no meio ali daquele grupinho ali, entendeu? Todo mundo ali, e ele também dando força, mata, mata. E Jesus olhou, olha, o que não tiver pecado aí atira a primeira pedra. Tipo, o que não tiver escondendo o cara que está em adultério, porque a lei de Moisés que eles estavam invocando ali, a lei de Moisés dizia que o adúltero e a adúltera, os dois tinham que ser mortos. Estavam querendo matar só a mulher. Porque ela ia entregar, né? E Jesus, então, manifesta a sua glória, a sua misericórdia, e salva aquela mulher. Em cima disto, eu pergunto para vocês, se o reino de Deus começa pelo novo nascimento, que nos leva ao arrependimento, a uma atitude nova de fé para com Deus, a porta se completa no batismo nas águas e no batismo no Espírito, mas o batismo nas águas. Aí vem uma pergunta. Quando é que nós temos que batizar? Alguns irmãos dizem, a gente lê no livro de Atos, o cara se convertia já ia para a água. E hoje aqui tem que passar livreto 1, livreto 2, e ainda de vez em quando tem que fazer um livreto 1 de novo. E tem gente que já está fazendo pós-graduação em livreto 1. E vai, nada do cara, e o cara sabe tudo de livreto 1, mas não sabe, não vem nada lá de dentro. Claro que não vem, não tem nada lá dentro, vai vir o quê? Entendeu? O cara não quer nada. Quando é que nós temos que batizar uma pessoa? Um mês depois do livreto 1, 3 meses, depois do cursinho básico de Porta do Reino. Quando é que temos que batizar uma pessoa nas águas? No Novo Testamento está muito claro isso. Elas eram batizadas imediatamente após o novo nascimento. Não antes. Aqui é que está o segredo. Vocês lembram, vou contar uma experiência só, porque nós estamos com pouco tempo para as muitas experiências que estão na Bíblia. Mas o Pedrão foi lá pregar lá para o centurião lá, lembram? Ele desceu até a cidade dele e foi lá e começou a pregar. Como o Pedro estava empolgado, e o Pedrão, assim, muito empolgado, o Pedrão acho que era um assembleano, eu acho que começou com ele ali, a Assembleia de Deus, porque o cara era fogo.
E o Pedrão está lá empolgado pregando, o Espírito Santo diz, esse cara está falando demais. E já tinha havido uma experiência de novo nascimento naquela turma, já tinham mandado chamá-lo, porque estavam com sede de Deus. Ele começou a falar, o pessoal começou a se alegrar com a pregação dele, e de repente o Espírito vem, se derrama e batiza todo mundo no Espírito. Aí o Pedro, meu Deus do céu, está todo mundo falando em línguas que nem nós. Imagine se o Pedro diz assim, bom, gente, olha, eu a partir de amanhã, todo mundo aqui, vou começar a instruir vocês para batismo nas águas. Não, o Pedrão disse, vamos pegar essa turma. Levou todo mundo para não sei aonde e batizaram todos. No mesmo dia que o Pedro pregou, no mesmo dia foram batizados nas águas e no Espírito Santo. Agora vejam bem, para que ninguém depois use minhas palavras e diga, o Moacir disse que não precisa ministrar. Não falei isso. Tem que ensinar o livreto 1, tem que ensinar o 2, tem que ensinar o 3, tem que fazer a pós-graduação, tem que fazer tudo isso aí, pode fazer à vontade. Mas tem que levar o discípulo a ter uma experiência com Jesus. Senão, o livreto 1, o adulto pode aprender, a criança pequenininha pode aprender também. Pode aprender também. Então não podemos nem impor o batismo para ninguém, né? Eu contei aqui ontem a experiência do meu pai, que já faleceu, mas eu apresentei o evangelho para ele, ele deu uma crida assim, meia boca, e eu fui deixando andar. E eu disse para ele, tu vai ter que ser batizado, e ele ficava assim, não pensa que eu disse para ele, agora eu vou te levar para o batismo. Nada, deixei rolar. E passou anos e anos, e eu esperei. Até que ele pediu para ser batizado. Digo, agora vai. Aí sim. Aí eu levei e o batizei nas águas. Já se foi. Mas existe uma coisa entre nós, não entre nós aqui, entre nós tudo aí, tá? É de norte a sul, de leste a oeste. Não é melhor batizar e com isso manter a pessoa mais pertinho da gente? E daí aguardar que ela estando entre nós, daí ela vai se empolgar, e ela vai ver as coisas, e daqui a pouco ela nasce de novo. Irmãos, não existe novo nascimento por ambiente. Não existe. Ninguém nasce de novo por causa do ambiente, entendeu? Não. A pessoa nasce de novo por ação de Deus. Deus pode agir numa pessoa aqui entre nós, pode agir sozinho lá. O cara está caminhando lá, tranquilo, lembra, passa pela mente dele uma lembrança de que alguém falou alguma coisa de Jesus para ele, ele para e toma uma decisão ali mesmo, no meio da rua, e fala alguma coisa para o Senhor e nasce de novo. Eu nasci de novo antes de me converter, eu nasci de novo antes de tomar uma decisão oficial na igreja, de vir à frente, de dobrar meus joelhos, eu entrego a vida para Cristo. Quando eu fiz isso, eu já estava com uma experiência em Deus. Nós, sabendo tudo isso que ouvimos aqui, nós podemos pensar que o Evangelho é uma palavra de muito difícil aceitação. Não, mais simplesinha possível. Só quero dizer que isso que vocês ouviram aqui até agora, ainda vão ouvir mais, é a única palavra que o Senhor está comprometido. É a palavra que aponta para Jesus. Se não apontar para Cristo e para a experiência no Espírito, nada. Vamos ficando, vivendo essa vida de igreja aí, que também é boa, né? Mas que não nos leva a uma experiência de comunhão com Deus, às vezes. Ok? Nós vamos orar hoje aqui ainda, no final. Não para aqueles que querem nascer de novo, por aí tem alguém aqui, mas também ninguém fica aí com condenação. E também quero dizer uma coisa para vocês.
não fiquem concluindo assim, bom, agora eu entendi, tem um irmão aqui na comunidade de Santa Cruz, agora eu entendo porque esse cara dá trabalho, esse cara não nasceu de novo. E não comecem a rotular, né? A etiqueta de nascido de novo e não nascido. Não rotulem, nem arranquem o joio, porque isso não é tarefa nossa. Tá bom? Tá? Senão a gente começa. Todo mundo está errado, menos nós, né? Como diz Moisés, nós vamos chegar no céu, vamos ver gente que nós tínhamos certeza que não ia para lá. Nós vamos procurar gente que nós tínhamos certeza que ia estar lá. E não vão estar. O Moisés disse, mas a surpresa mesmo vai ser nós estar lá. Há uma obra do Espírito sendo realizada para trazer glória para Jesus. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora vamos para a segunda parte. Agora estamos saindo do hospital, né? Saímos da maternidade. Nasceu, mas tem que crescer. Se não cresce, alguma coisa está errada. E aí é que os discipuladores sofrem, né? Porque eu já, não sei quantos discipuladores já vieram falar comigo para me dizer assim, o meu discípulo não cresce. Já fiz de tudo. O livretão já está todo orelhudo. De tanta... E o cara não cresce, não cresce, não cresce, não cresce. O que eu faço? Olha, se tu fizer alguma coisa, ele não vai crescer. O crescimento vem de Deus. Ok. Então não tem que fazer mais nada, então. Não mais nada, só bota a lista dele, é meu discípulo e pronto. Não faço mais nada. Não, meu amado. Tu precisa alimentá-lo. Tu é que tem que alimentar o teu discípulo para crescer. O nosso problema é um problema que a humanidade hoje está enfrentando no mundo natural. Nós estamos comendo porcaria, nós não comemos aquilo que realmente nos faz bem para a saúde, né? Come uma costela gorda, mas não quer comer uma granola, não quer comer aveia, não quer comer alface. O crescimento de Deus só pode acontecer na vida de alguém se nós, discipuladores, dermos para o amadinho a palavra de Deus. E se nós o levarmos a buscar o Senhor. Então diz para ele assim, ora com ele. Começa a orar junto com ele, então. Já que ele está com dificuldade de orar, eu vou orar contigo todos os dias. Vai lá, ora com ele, levanta cedo e todo dia ora com ele. Mas aí não, quem aguenta? Vocês já tiveram um nenenzinho? Quem é que é mãe e pai aqui? Vamos ver, levanta a mão. Vocês sabem como é que é. E tem hora? Tem hora? Não tem hora. Não tem hora. Olha, eu já troquei fralda na vida que perdi a conta. Só que no meu tempo era fralda de pano. Troquei fralda do Daniel e da Aline, olha, a fraldinha de pano. Depois lá no tanque. Não sei quantas fraldas ela veio na minha vida. E trocava e bonitinho, aquela hipoglose, aquilo tudo que era um cheirinho. Quando botava era uma joaninha, um negócio de... Quando botava a joaninha, não cravava na criança, mas quando...
botava a Joaninha, ele fazia... Vai tudo de novo. Deus está contando conosco para termos esse cuidado com as criancinhas que estão nascendo na igreja. Nós precisamos alimentá-los. Agora, se eles não receberem o alimento certo, não vão crescer. Porque se o crescimento vem de Deus, então a comida para eles tem que ser comida celestial. Não pode ser comida terrena. Tem que ser celestial. Eles precisam receber a palavra de Cristo. Eu vou contar uma experiência bem recente agora. O Márcio e a Samanta estão acompanhando. Um sujeito aí, um amado irmão, me procurou lá na Monteiro Lobato, este ano, no início desse ano, chorava, estava bem quebrantado. E ele disse assim para mim, eu quero que tu cuide de mim. E eu disse para ele, não tenho tempo, não tenho condições, ninguém mais eu posso cuidar. Os que eu já penso que estou cuidando, não estou cuidando. Aí ele, não, mas eu orei a Deus, é teu nome que Deus me deu e tal. Ele, bom, vamos orar uma semana. Eu fiquei um tempo, depois encontrei com ele de novo, e ele veio de novo com a mesma conversa, estava seguro que tinha que andar comigo, Eu digo, rapaz, eu não tenho para onde correr, eu não tenho mais tempo para nada. Mas eu disse uma coisa para ele, se tu queres andar com Jesus, eu posso te ajudar. Se tu quiser andar comigo, não vai dar. E ele, não, eu quero andar com Jesus, mas eu quero andar contigo. Eu digo, olha, eu só posso te ajudar a andar com Jesus. É isso que eu entendo que é o papel do discipulador. Essa é a revelação que eu tenho, eu disse para ele. Eu posso te ajudar a andar com Jesus. Mas eu não vou te ajudar a andar comigo, não. E sabe como eu vou te ajudar a andar com Jesus? Eu vou te dar a palavra, eu vou te dizer, é assim que ele faz. E tu vai e faz. Não precisa nem eu estar junto. E eu confesso que eu não estava com muita fé, não. Na reação dele, na palavra de Cristo, eu não tenho dúvida que ela não volta vazia. Gente, eu tenho recebido telefonemas desse irmão, ele quase todo dia ele liga. É bom? Tem um irmão lá de Curitiba que eu não consigo lembrar direito do rosto dele, eu mais ou menos imagino assim quem ele é. Ele quase toda hora me manda torpedinho, me abençoando. Eu olho, quem será que é esse irmão? Mas me abençoa, eu digo, glória a Deus. Fala que está com saudade de mim. Eu digo... Agora, esse amado aí me telefona para me contar as vitórias que ele está tendo. Outro dia ele contou no grupo ali para os irmãos que estavam reunidos lá em casa. O cara está tendo uma vitória atrás da outra. O sujeito estava endividado acima de qualquer capacidade de se desendividar. O cara não está ganhando 1.000 por mês e estava devendo uns 300.000. Tu quer andar com Jesus? Quero. Então eu posso te ajudar. Gente, está dando uma revolução. Aquela montanha está se desmanchando. Ele está numa felicidade. Ele chora no telefone. Ele diz, Moacir, mudou isso. Sabe quantos encontros gloriosos tivemos juntos? Aqueles encontros assim de ficar com o discipulador. Tivemos um e durou 20 minutos. Eu fiquei 20 minutos com esse sujeito até agora. Meses já faz. E ele está ligando, e a vitória está indo. E a revolução está acontecendo na vida dele. Ele está virando do avesso. Eu olho para ele e digo, o crescimento vem de Deus. Ele está crescendo. E eu estou cheio de fé. Eu poderia dizer para ele assim, olha, eu sabia que isso ia acontecer. Por causa da palavra.
Por causa da palavra. Às vezes eu ouço assim, eu gosto do meu discipulador porque eu vou lá para a casa dele de manhã e só saio de noite. Ele é muito despojado, a casa está aberta, papapá. Aí eu digo, que bênção. Ele, nesse da manhã à noite, ele te dá um pouquinho da palavra de Cristo? Ou ele abre a porta e diz assim, a casa é tua, irmão, faz o que tu quiser aí. Um discipulador desses que abre a porta da casa de manhã, o sujeito fica até de noite, como é que o sujeito não cresce? Como é que não cresce? Mas era para crescer, era para virar um poste, era para estar enorme. Como é que não cresce? A comida é errada, irmãos. Ele não traz crescimento. Se tem algum nutricionista aqui, poderia falar isso. A comida errada, ela não traz crescimento. Não traz. Não traz. Nós temos eles como filhos de Deus, sabemos que nasceram de Deus e damos comida da terra para eles. Conselho, vai para cá, vai para o conselho. Nada. O discípulo liga para mim e diz assim para mim, olha, eu preciso comprar um carro novo, o que tu me diz? Eu digo, vai procurar um irmão que vende carro, rapaz, o que eu vou dizer para ele? Eu não entendo nada de carro. Nós vamos ficando nessa... Então não há crescimento. O filho nasceu de Deus e não cresce. Ou seja, Deus nos confiou essa pessoa para nós darmos o alimento no seu tempo, está escrito isso na Bíblia, dar o alimento no seu tempo, e nós não damos. Nós não damos. Daí não cresce. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Olha só, o sujeito está salvo, bem salvinho, nós sabemos que está salvo, é nova criatura, nasceu em Cristo, mas agora tem que desenvolver essa salvação aí. O que quer dizer desenvolver a salvação? Que ele não está bem salvo ainda, que ele vai ficando mais salvinho no caminho? Não, não é isso. É que essa vida que está nele, ela precisa agora tomar uma forma que ele deixe de ser filhinho, como diz na primeira carta de João, deixe de ser filhinho, passe a ser um jovem na fé e depois seja um pai na fé. Então ele tem que desenvolver a salvação dele. O que quer dizer isso? O que é desenvolver a salvação? É a mesma coisa que João Batista disse. Desenvolver a salvação, olha, é assim, importa que ele cresça e eu diminua. Isso é desenvolver a salvação. Isso tem que ser feito com temor e tremor. Mas nós discipulamos e dizemos, importa que tu fique na igreja. Que é isso, irmãos? Não, olha, importa que ele está aqui, que ele fique aqui entre nós, que ele está quietinho. Não mata, não rouba, não mente. Por favor, nós precisamos levar este amado, que importa que Jesus cresça e ele diminua. Isso é que é desenvolver a salvação. Senão não vai. Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega. Já começa assim, importa que tu termine. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Vamos embora. Vamos embora. Agora, seguir Jesus, na conversa com Jesus, e argumentando com Jesus o tempo todo, Jesus, não, olha, cara, volta lá no fim da fila, fica lá.
Se alguém vai andar com Jesus, tem que negar a si mesmo. Não pense que caminhar com Jesus é ficar argumentando para ele. Tem irmãos que ensinam a Bíblia para Jesus. Jesus é a palavra, irmãos. Jesus é a palavra. Tem que chegar lá, andar com ele em humildade, como uma criança. Aprendam com as crianças. Por favor, aprendam. O ensino está aí, diante dos nossos olhos. Aprendam com as crianças. Aprendam. Aprendam. Outro dia, minha netinha, vou contar isso, não é porque eu sou um vô, desses vô que gosta de falar dos netos, mas eu sou. Ela estava ouvindo na televisão, a mãe dela cozinhando e dando na televisão que o dinheiro é sujo, que não sei o que mais, que tinha que lavar as mãos depois que pega dinheiro. Estava dando num desses jornais. Ela se virou para a mãe dela e disse: mãe, será que eles lavam aquelas moedinhas de chocolate que eu como? Que ela ganha umas moedinhas de chocolate para ela comer. A mente dela ouve e aceita. Jesus disse: vocês precisam se tornar como uma criança, na minha presença. Eu falo e vocês aceitam. Aceitam. Num desses livros cristãos que tem por aí, conta a história de um pastor fervoroso que orou no culto, porque a cidade não estava em seca, já estava racionamento de água, não sei o que mais, e fizeram uma oração, daquelas orações poderosas, para chover. Irmãos, agora, em nome de Jesus, vem água. Se preparem que amanhã, na escola dominical aqui, vai estar caindo um temporal. Todo mundo gritaram aquele amém ensurdecedor. No outro dia, aquele solão, né? Todo mundo veio porque sabia que ia ter sol. Para surpresa deles, entrou um menininho com guarda-chuva. Para vergonha de todos. Porque o guri creu na oração dos adultos. Nós precisamos ter esse coração de criança para crescer. Efésios 2. Versículo 'Vamos ler do 13 em diante aqui, porque já vamos terminar aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Efésios 2,13, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. No versículo 15 diz: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, uma nova raça. No versículo 20 diz que estamos sendo edificados sobre o fundamento que é Jesus. Então percebam uma coisa: se vocês estão discipulando ou se estão sendo cuidados, o que vocês mais precisam é uma Bíblia. Todo mundo já sabia, né? A Bíblia. Uma Bíblia
Alguém pergunta, qual é a melhor Bíblia aí, Moacir? Pode me indicar uma? Olha, a melhor é aquela que diz Bíblia Sagrada, né? Mas o melhor mesmo da Bíblia é se nós a levarmos a sério. Isso que é bom na Bíblia. Se a gente leva a sério, é bom. E senão não adianta. Pode ter capa de couro, capa disso, capa daquilo. Se não levar a sério, não adianta. Tem comentários, tem um monte de coisa aí que é... Mas não levando a sério. Então tem que levar o teu discípulo a levar a sério a palavra de Cristo. Para que ele cresça. Senão não vai crescer. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vocês estão revestidos do novo homem. Ele se refaz, ele começa de novo. Para conhecer bem aquele que ele agora tem que ser transformado à imagem. Ele vai ser transformado à imagem do novo homem. Ele precisa receber um discipulado que o leve não a se sentir uma ovelhinha protegida. Ele tem que ter um discipulado que o leve a ser transformado à imagem de Jesus. O alvo é que precisa ser restaurado no discipulado. Porque nós estamos discipulando sem alvo. Nós estamos discipulando para que o queridinho esteja assim que nem o hino nacional, em berço esplêndido. Ele precisa crescer, irmãos. Ainda em Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós ainda não compreendemos isso e eu me incluo nisso, tá? Não pense que estou falando para vocês, dizendo que vocês estão errados e eu estou aqui como o doutor da lei. Não, eu ainda não compreendo bem, mas nós vamos compreender. Nós precisamos entender que nós e os discípulos, todos nós, precisamos crescer nessa existência. Nós precisamos crescer nessa natureza do novo homem que está em nós. Só que ela não se alimenta de coisas naturais. Ela não se alimenta do intelecto, ela não se alimenta da ciência, ela não se alimenta das experiências que o homem tem, ela se alimenta da palavra. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senão não vive. Então tem que crescer. O alvo é a imagem de Cristo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Textos que vocês conhecem, depois um que vocês também conhecem, mas talvez não lembrem. Efésios 4:13, já conhecem, vamos ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz assim, que até que todos cheguemos. Então me dá vontade assim de falar para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, para os pastores, para os mestres, para o discipulador, para toda essa turma que às vezes cria problema para o Senhor, e dizer para eles, há um alvo no propósito eterno de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, todos estamos crendo em Jesus. Outro dia me pediram para gravar para o YouTube. Você sabe quem é o YouTube? Me pediram para gravar, para pôr lá uma palavra sobre a unidade da igreja. O que eu pensava sobre a unidade da igreja? Eu disse assim, olha, para se falar de unidade da igreja, nós precisamos definir só uma coisa. O que é a igreja?
Porque nós estamos falando de unidade da igreja e não falamos do que é a igreja. Unidade da igreja agora é andar junto. Todo mundo fazendo uma reunião grande junto. A igreja está unida. Unida é coisa nenhuma. A igreja unida é quando a igreja toda está sujeita a um só cabeça. Aí sim, estamos unidos. Governados por um só, estamos unidos. Se o meu discípulo não está sendo governado por Cristo, que baita discipulado é esse? Então eu tenho que trabalhar com ele para que ele chegue a esse ponto. Tem que seguir a verdade em Cristo. Efésios 4,13, então, diz que até que todos cheguemos. O 1 Coríntios 15:49, não precisa abrir aí, porque vamos mais rapidinho, diz que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, né? Agora, vamos ler aquele capítulo terrível de Romanos 1, não é terrível no sentido de que a Bíblia é terrível, né? Não, é que fala da desgraça humana, né? Romanos 1, a partir do versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou e tal, porque os atributos invisíveis de Deus, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, depois no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se, gravem isso, não pensa que esse negócio aqui é para o mundo, porque isso aqui foi escrito para a igreja em Roma. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu já vou mostrar um pouco mais. Deixem aberto aqui, olhem em Isaías 5:21. Isaías 5:21. Está aberto aí? Ai, aqui podia estar ai, né? Mas é ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Tem muito discipulador assim. O Márcio, que está aqui, uma vez foi abordado por alguém no corredor, assim, lá na Monteiro, e a pessoa fez uma pergunta para ele, e ele começou a falar o que diz o Evangelho, começou a explicar para aquele discípulo o que a palavra diz. O discipulador ou a discipuladora passou, viu que o Márcio estava trazendo uma palavra para aquela... E chegou e pegou o discípulo, uma coisa assim, e disse, não, depois eu te explico isso aí. Tirou fora, né, Márcio? Tirou fora. Sai daqui, não deixa ele te falar a palavra de Cristo, vem cá que depois eu te explico. O que aquela discipuladora ia explicar? O seu próprio conceito. Nós fazemos isso também. E nós temos que nos arrepender. As pessoas não crescem porque o nosso conceito não leva ninguém ao crescimento. Nosso próprio conceito não leva ninguém ao crescimento. As pessoas só podem crescer pela palavra de Cristo. E agora, voltando para Romanos 1, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Acho que não perceberam tudo que está aqui, mas o que está aqui é o seguinte: o propósito de Deus é nós sermos transformados à sua imagem. Criou assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembram disso?
A atitude do homem natural é a seguinte: façamos um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mesma coisa. Está escrito aqui, gente. Ó, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. O final da nossa frase é aquela do propósito de Deus, semelhantes a Jesus para glória de Deus Pai. Aqui diz que eles mudam a glória, ou seja, não vamos ser igual a Ele. Ele vai ser igual a nós. Vai crescer assim? Vai crescer para onde? Olha, só cresce que nem pé de mandioca, vai para baixo, ou que nem amendoim, né, que some debaixo da terra, ninguém sabe que tem amendoim ali, mas... Irmãos, nós precisamos rever nosso cuidado com os irmãos. Uma coisa tão simples de fazer, a gente não faz porque não tem fé que vai dar resultado. Como, por exemplo, sentar com o discípulo, abre a tua Bíblia aí, vamos ler Mateus. Lê Mateus 1, 2, 3, 4, 5. Lemos 5 capítulos, tá bom. Vamos orar agora. Ora, amém. Vai e faz. Pronto. Deixa ele ali enrolado com a palavra. Pronto. Ele vai se enrolar com a palavra. E ele vai ter que responder para o Senhor. Vai ter que responder. Mas é muito simples, daí a gente, tem que ter todo um aparato, tem que ter um negócio assim, deslumbrante, né? Não. Uma vez chegaram para Moisés, disseram assim para Moisés Moraes, o irmão chegou para ele, eu queria tanto ser discípulo de um presbítero. Moisés disse assim para ele, tu não sabe o que tu quer, rapaz. Vai ser mal cuidado. Tenta ser discípulo de Jesus, aí arruma um irmão para te ajudar a ser discípulo dele. Outra coisa que é uma linguagem que a gente agora pegou assim, porque nós ficamos espirituais demais, então nós temos agora uma linguagem bem espiritual, diferente dos outros evangélicos. Então a gente, eu não vou chamar ninguém de meu discípulo. Paulo chamava. Eu não vou chamar ninguém de meu discípulo, porque todo mundo é discípulo de Jesus. Sabe o que nós fazemos com esse negócio de discípulo de Jesus? Nós passamos a bola para o Senhor, ó, te vira. Os que andam comigo, eles são discípulos que caminham comigo, eles são meus, eu tenho responsabilidade sobre eles. Sabe por que eles são meus? Porque o Senhor os confiou a mim. E por que confiou a mim? Porque Ele espera que eu seja um pai suficientemente responsável para dar o alimento certo para crescerem. Se não der comida certa, não vai crescer. Vai passar o dia inteiro na minha casa lá e vai morrer de inanição. Amém? Colossenses 2,19. E vamos com esse texto dar uma paradinha. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Olha só, Paulo está denunciando aqui o pessoal aí que vive num cerimonialismo, né, como diz aqui o título da Sociedade Bíblica, que fica pretextando coisas, uma espiritualidade que terrível, é anjo para cá, é anjo para lá, é uma espiritualidade elevada demais para os pobres mortais. Então, acabam deixando Cristo de lado. Cristo de lado, não retém a cabeça. O que quer dizer reter a cabeça? Não se mantém debaixo da cabeça. Não se mantém sob o governo de Cristo. Não retém a cabeça, da qual todo o corpo que tem que estar suprido e bem vinculado, o corpo tem que estar vinculado, essas juntas e ligamentos, se elas não acontecerem, se elas não existirem, zero crescimento. Zero crescimento. Porque, ainda que a gente não goste, Ele vai falar conosco através do corpo.
Não adianta. Vocês não vão se livrar dos irmãos. Graças a Deus. Mas como disse um irmão, a igreja está cheia de pecado e tal, né? A gente fica triste com as trevas que às vezes a gente vê entre os irmãos, já deviam estar melhor, mas não estão. Mas ele falou de uma conclusão que o Noé deve ter tido lá na arca. O Noé estava naquela arca cheia de bicho, imagina o cheiro ruim que estava lá dentro. E ele disse que o Noé pensou assim, melhor o cheiro ruim aqui dentro do que o juízo lá fora. Porque lá fora a água estava pegando, né? Nós estamos juntos, no mesmo barquinho. Jesus está deitadinho ali, né? Nós estamos tudo no mesmo barco. A tempestade está vindo, o pecado está aparecendo. O pecado só aparece porque tem luz. Senão nem ele iria aparecer. Mas quando o pecado aparecer, ajudem os irmãos a jogar fora o pecado. Ajudem uns aos outros a se livrar do pecado e a crescer em Cristo Jesus. A reter a cabeça, ficar firme em Cristo e crescer o crescimento que vem de Deus. Amém? Obrigado. Daqui a pouco continuamos. Intervalinho, né, varão? Muito bem, amados, vamos lá. O tempo agora... Fazendo o resumo do resumo, nós entendemos como é que se cresce. Deu para entender? Posso garantir para vocês que cresce mesmo. Se torna um jovem espiritual, um pai espiritual, vai dar fruto. Então, quando isso não está acontecendo, nós temos que chegar e... Essa semana cheguei para um amado lá e disse para ele, olha... tu estava indo bem, mas tu apertou a teclinha de pausa. Por que essa pausa no teu crescimento, né? Por que essa pausa no teu andar com o Senhor? Então, não arranquem a teclinha da pausa. Aquela que dá para trás também, não retrocedam. É só o play, né? Vai que vai. Nós vamos para frente. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor, Hebreus capítulo 13. Não podemos retroceder, temos que avançar. Avançar não é avançar em direção a qualquer lugar físico. Avançar para até chegarmos. Onde é que nós temos que chegar mesmo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos caminhar. Ele é o caminho, nós vamos nesse caminho e vamos chegar no fim. Nós temos uma palavra dele que ele vai completar a obra que começou, então está tranquilo, ele vai completar e nós confiamos nisso. Mas temos que aprender duas coisas, a nos alimentar da sua palavra e a buscar a sua presença. Temos que aprender. Isso é crescimento. Uma última palavra que, na verdade, não ia ser, mas só para compreendermos ainda esse viver que estamos tendo, relacionados ao novo nascimento, a Romanos capítulo 1, 17... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo pela fé, por fé. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que viver pela fé. E viver pela fé, irmãos, é uma coisa tão simples, mas já está totalmente complicado. Hoje está complicado de saber o que é viver pela fé. E é uma coisa tão simples na Escritura. 1
1 João 4,9, deixa aberto aí, mas vai lá em 1 João 4,9. É que nós conseguimos entortar de um jeito essa palavra que, para achar o caminho depois para desentortar, gente. Olha, 1 João 4,9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Aqui está tudo que vocês precisam saber sobre viver pela fé. Viver pela fé não é comprar alguma coisa que o meu dinheiro não dá, mas confiar que Jesus vai me dar o dinheiro para pagar. Jesus não paga a dívida de ninguém, ele pagou uma vez só a nossa dívida toda na cruz e agora ele não anda atrás ajudando o caloteiro, tá? Não. Nós precisamos nos arrepender. Uma vez um irmão disse para mim assim, fala de ter tudo em comum, de vida em família, e ninguém me ajuda. Eu sou um necessitado e ninguém me ajuda. E eu até já disse isso aqui para vocês. Eu falei, tu não é necessitado, cara, tu está endividado. Endividado e necessitado é um negócio muito diferente, entendeu? Está endividado. Precisa te arrepender. A justiça se revela, nós temos que viver pela fé, nós precisamos viver pela fé, é olhar para Jesus na Escritura, tá? Olhar para Jesus aqui, onde ele está mesmo, aqui, apalpa ele é o verbo, ele é a palavra, então lê a palavra de Cristo e pratica. Hoje à noite, quem vai estar lá hoje à noite? Vamos ver quem vai estar hoje à noite. Olha só. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse andar com Ele como um discípulo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós temos que viver pela fé. Então eu preciso crer que Ele está dentro de mim, que Ele habita em mim, que é Ele que está certo e eu que estou errado. Eu tenho que viver por Sua palavra. Se eu tiver coragem de agir conforme Ele diz, estou vivendo pela fé. Se eu for valente o suficiente para dizer, não, eu vou fazer assim como ele disse, isso é viver pela fé. Pela fé no quê? Pela fé nele, no que ele é, no que ele diz. Esse é o desafio que está sobre nós. Todos nós tropeçamos aqui, mas ele continua agindo em nós e nos chamando para crescermos em fé. Eu gosto de um texto de Tiago 2,5, que ele fala para os pobres, essa turma que está com o bolso vazio, né? Ele fala para os pobres e ele diz assim, ó, que sejam ricos em fé. Que coisa tremenda. Ricos em fé. Ou seja, não se preocupa com o que tem, mas se preocupa com o que pode alcançar. A imagem e a semelhança de Cristo. Melhor que riqueza é ser igual a Cristo. Porque se eu me transformo, se me deixo transformar a sua imagem, eu vou ser aquilo ali toda a eternidade. E vocês têm ideia do patrimônio que Jesus tem? Vocês nunca viram a declaração de renda dele? Está aqui. Ele nos tornou co-herdeiros com ele. O patrimônio todo é nosso também. Ele não ficou com nada, porque Ele nos ama, nos quer junto. Agora a gente fica aí, às vezes, sofrendo por pouco. Temos que viver pela fé. E o mundo? Vocês acham que o mundo tem brilho? Tem, né? Tinha até um cântico que a gente cantava antigamente, né? Brilho deste mundo se apaga ante ti. Quem lembra disso aí? Só olha só. Glória a Deus. Tu fez um estágio lá, então, hein? A turma que teve. Uma vez eu estava lá em Salvador ministrando num encontro de jovens
é assim como este. E eu tinha ouvido nas conversas, assim, antes de ir para a ministração, eu tinha ouvido as conversas de uns pais, assim, também estavam preocupados com os filhos, porque o mundo está atacando os filhos, e aqui os jovens que estão aqui, o mundo está, assim, atacando para engolir, né? E ele vem de tudo que é jeito, ele vem com filmes, com coisas, com tudo que é possível para nos seduzir a mente, né? E nós ficamos dizendo, não entendo por que proíbe isso, por que proíbe aquilo, por que proíbe isso, por que proíbe aquilo, ficam sempre proibindo a gente. Olha, eu só proíbo os discípulos de serem diferentes de Jesus. Então, se vocês me aparecem com alguma coisa desse mundão aí, porque é moda, eu vou dizer para ti, olha, Jesus não anda na moda do mundo. Jesus diz que o mundo odeia ele. Agora, nós não queremos... O mundo odiou Jesus, mas nós não queremos que odeie a nós, não. O mundo odeia Jesus, mas ele vai nos amar. Porque nós andamos aí todo paramentado como anda o mundo. E achamos o máximo, né? O máximo. Mas é só vocês que pensam assim. Quem nós que pensamos assim? É Jesus que pensa assim. Mas isso era antigamente, né? Como antigamente? Se ele é o mesmo ontem, hoje vai ser o mesmo amanhã. Como é que tem antigamente? Tem antigamente em Jesus? Mas eu falei lá para os irmãos, não se preocupem com o mundo. O mundo não pode roubar os novos nascidos, os bem-nascidos. O mundo não é uma ameaça para nós. Nós é que somos uma ameaça para o mundo, porque se ele não se cuidar, nós vamos ganhar todo mundo para Cristo. Nós é que estamos ameaçando eles. Agora, 1 João 5, versículo 4. Então, cuidado, viu, jovenzinho, com modas, tá? Está ficando cada vez mais terrível a coisa aí, né? E eu vou falar coisas específicas. Estão enchendo o corpo de marquinhas aí, pensando que tudo é legal, né? É moda, né? E aí os irmãos, para serem bem espirituais, marcam o corpo com coisas de... Uma foto de um homem cabeludo, que é Jesus, não sei o que mais, uma cruz, ou então, né? A cara da namorada, o nome dela, o nome dos filhos, sei lá o que mais que vão botando sobre o corpo. Cuidado. O que tu carimbar aí é o que tu é. Cuidado. Cuidado. A mesma coisa é esse monte de coisa que estão se espetando na carne agora. Mas se isso agora é assim, antigamente era assim, agora não é mais. Cuidado. Tinha um menininho que chamava Rogério, batia no portão lá de casa para pedir pão. Eu dava pão para ele, aquele pedia pão e queria pão mesmo. Então eu conversava com o Rogério, ele era bem pequeno assim. Um dia me apareceu o Rogério de brinco, de não sei o que mais. Estava com a... O que houve contigo, Rogério? O que é, tio? Esse negócio aí. Não, é moda. Moda, cara. Tu é macho, cara? Não, sou sim, claro, já mexeu com os brios, né? Sou macho. Mas tira esse negócio de mulher aí, rapaz. Não, tio, não é não, é... Olha, eu disse para ele assim, ou tu tira ou eu vou tirar. E não era discípulo, ele era um menino de rua. Não quero saber como é que se tira lá em Uruguaiana, né? Então, estão os irmãos agora entrando nesse mover dessa loucura do mundo, principalmente os jovenzinhos, e se acham o máximo. O máximo é Jesus. Não sejam semelhantes ao mundo. Eu vou dizer por quê. Porque o mundo odeia vocês. Odeia vocês. Vocês querem ser parecidos com quem odeia vocês. E vocês acham o máximo.
Cuidado. Esse viver que hoje vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. 1 João 5, 4, 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? A nossa fé. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Diz aqui que se fizer isso aqui, vence o mundo. Muito legal. Então não se preocupe que se o mundo tem atrativos. Olha, o mundo tem atrativos que não é brincadeira, gente. Mas a Bíblia diz que nós somos tentados pela cobiça que está no nosso coração, não pelos atrativos do mundo. Porque o cara bota o pé na rua aí, está cheio de coisa para nos atrair. Mas não esqueçam que só vamos ser atraídos se houver cobiça no nosso coração. E se houver cobiça no nosso coração, nós temos que nos encher de fé e dizer: Senhor, olha só que coisa horrível que está aqui dentro, mas eu tomo pela fé o poder da ressurreição de Cristo que habita em mim. Eu vou passar por cima disto, não vai deixar marcas em mim, não vai contaminar minhas mãos, não vai contaminar meus olhos, não vai contaminar meus ouvidos. Eu, como um filho de Deus, nascido do alto, vou pensar nas coisas lá do alto, porque é lá que Cristo vive. Que filho de Deus que só pensa nas coisas aqui de baixo? O sujeito não vai morar aqui. Nós vamos lá para cima. E se vamos vir como alguns, mas nós vamos vir reinar na terra com Cristo. Não, nós não vamos vir reinar aí nessa terra com Cristo. Nós vamos vir reinar aqui na terra com Cristo, mas é o céu que vem reinar aqui. O rei, a Nova Jerusalém, desce aquele negócio fantástico assim, e toma conta desse planeta, e o rei Jesus no trono, e nós reinando com ele. Vocês acham que vai ter alguma coisa do que está aí? Hein? Nada. Então não se apeguem nesse negócio aí, porque nós não vamos mais viver com isso aí. O justo viverá pela fé. Irmãos, se vocês querem crescer, vivam pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, querem ter algumas coisas aqui para viver uma vidinha melhor? Podem ter isso, pode ter aquilo, pode ter um monte de coisa que a gente tem, né? É celularzinho, nós temos um monte de coisinhas aí, né? E estamos tendo, não tem problema. Não se deixem dominar por nenhuma delas. Não chorem porque perderam alguma coisa, né? Chorem porque perderam a comunhão com Deus. Isso sim, chorem em prantos quando perceberem que a comunhão está interrompida. Segunda Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gravem bem isto, o amor de Cristo nos constrange. Se nós julgarmos assim, se nós considerarmos assim, aí ele vai nos constranger. Um morreu por todos, logo o quê? Todos morreram. Vocês aí morreram? Tem alguém que ainda está meio moribundo aí para nos ajudar a matar? Está todo mundo mortinho. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E no versículo 17, aquela coisa linda que diz lá: e assim, se alguém está em Cristo... Diz isso aí para o teu irmão que está do lado, tua irmã. Você é uma nova criatura. Se alguém disser: é mesmo? Aí vocês... Nós somos nova criatura?
podemos viver nos modelos, nos moldes, no território da velha criação. Nós vivemos pelo Espírito, em novidade de vida. A cruz operou em nós e deixou o mundo para trás, e nós agora avançamos para Cristo. Se somos novas criaturas, vivemos em novo terreno, irmãos. Nós estamos no reino de Deus, onde estão os filhos dele. Filhos do reino. Não dá uma alegriazinha? Aí nós ficamos aí questionando com o Senhor por causa das nossas cobiças, por causa das nossas bobagens aí, né? Mas eu quero... mas se eu não andar assim, ninguém vai me dar bola, ninguém vai não sei o que mais, vão me rejeitar, vão não sei o que mais. Pelo amor de Deus. Eu conheci um testemunho, vou contar para vocês aqui, já que estamos com bastante tempo. Até que hora que nós vamos ter uma, né? Uma menina como muitas que estão aqui, se apaixonou pelo colega lá da faculdade. E o cara tinha as medidas certas, né? Sabe? Barriguinha de husky siberiano. Vocês já viram o husky? O husky tem aquela barriguinha lá em cima, né? E ela se apaixonou pelo cara. Tem as de hipopótamo, mas tem as de husky siberiano. Como diz o meu genro, tem chassi de grilo e tem cintura de Kombi, né? Mas esse cara estava na medida certa. E ela se apaixonou por ele. E ela começou a conversar com ele, desinteressadamente. E pensando na possibilidade de levá-lo a Cristo. Daqui a pouco o assunto apareceu e o pai soube. Mas que pai? Pai. Bateu o pé e disse, daqui tu não passa. Porque na igreja esses guris não sei o que, não trabalham, não querem fazer nada. Não tem expectativa de casar com alguém da igreja, esses guris são todos uns guris atrapalhados, ficam só querendo jogar videogame. Eu Amém, amém. Então a menina se interessou por um cara sério que estudava. Né? Estudava. No mundo a média sempre é uma faculdade, 2 ou 3. Na igreja é um 2º grau mal feito, né? Então, aí fica aquela coisa assim de olhar para lá. Mas o pai foi firme, disse para ela, não, traz esse rapaz, eu quero falar com ele. Aí o rapaz veio, o pai disse, aqui não. Se tu quiser Jesus, eu te levo a Cristo, mas minha filha. E acabou com a história. E ela deu uma esperneada, mas ela... Foi difícil para ela, o pai segurou no cabresto, entendeu? Aqui não passa, entendeu? Mas hoje os pais da igreja estão assim, não, mas a gente tem que deixar que cada pessoa decida. Quem fala isso é o diabo. Deus não falou, nunca falou isso para os pais. Deixa teus filhos decidirem. Para os pais, ele diz, sejam criteriosos e sóbrios, a bem de tudo que a família de vocês precisa. E esse pai trancou o pé. Gente, essa menina ficou ali, depois se recompôs. Encontrou lá adiante um rapaz, discipulão, precioso. Ela está tão bem casada hoje. Tão bem casada.
é que o nosso tempo é agora. E Deus, não, deixa eu preparar. Mas Senhor, eu estou orando por um marido e não vem nunca o marido. Aí Deus vai dizer assim para as meninas, olha, a Bíblia diz que a mulher que eu dou para um homem é uma esposa, como é que é? A que vem do Senhor? Prudente. Se eu não te dei ainda para ninguém, é porque tu precisa crescer um pouquinho em prudência. O que é prudência? É temor do Senhor, é esperar no Senhor, é santificar a sua vida, viver em prudência. Daí Deus pega e dá para um varão no capricho, aqueles varãozinhos assim que vale a pena, né? Mas nós, em vez de, nós que eu digo, as meninas, em vez de crescer em prudência, ficam naquele choro. Quem me ama, meu nariz. Acho que não vou casar. Estou até pensando em ser missionário na África, porque nada disso. Quero dar uma palavra de ânimo para as meninas. Deus falou que não é bom que o homem esteja só e não pensou no outro homem, pensou numa mulher. Então, tem vaga para vocês todas, mas sejam prudentes. E os varões? A menina que Deus vai dar para vocês, ela é menina dos olhos dele. Ele está preparando para ser uma moça prudente. Vocês acham que ele vai pegar uma moça prudente, santa, preciosa e vai entregar para um vagabundo? Ele quer varões tementes a Deus. O homem que teme o Senhor, o Salmo 128, Salmo 112, leiam aquilo lá para vocês verem. O homem que teme o Senhor, o homem que teme o Senhor, e vai dizendo um monte de coisas sobre o homem que teme o Senhor. Então temam o Senhor, andam em santidade. Vocês vão receber uma esposinha que vai encher os olhos de vocês de alegria. Vocês vão pular que nem Adão, essa é osso dos meus ossos e... vai ser aquela festa e Deus vai ficar feliz com vocês. Mas temam o Senhor. E para temer o Senhor e para ser uma moça prudente, nós temos que aprender a viver pela fé no Filho de Deus. Senão, nós ficamos agarrando essas bolotas de porcos que o mundo dá para a gente. Essas bolotas de porcos do mundo, elas vêm lavadinha e vêm, como é que chama aquelas joias que não vale nada? Como é que, de ouro assim, folhada a ouro. Nós estamos assim. Nós estamos pegando coisas de lá folhada a ouro, pensando que é ouro. É madeira, feno e palha. E a gente pensa que é ouro, prata e pedras preciosas. Nós estamos pegando ouro que vai queimar. E o Cristo está nos oferecendo um ouro que vai suportar todas as aflições e fogo. Por que não esperar e pegar da mão dele direto a bênção? Por que nós temos que apressar a bênção? Por que temos que ter palavras de incredulidade dizendo, eu já decidi, eu vou ficar solteira, ou eu vou ficar solteiro? Não adianta, para mim não tem jeito, eu vou ficar solteiro mesmo. Eu ouvi isso dentro de casa, gente. A minha filha Aline, que está casadinha e muito bem, ela... uma vez um rapaz lá se interessou por ela, daqui a pouco a coisa não avançou. Eu entro no quarto dela, lá estava ela, os prantos. Vai chorando. Eu acho que eu vou ficar solteira, porque ninguém me ama. E já está passando os anos, estava com 20 e poucos, e ninguém me ama. E eu olhando aquilo tudo. E água caindo, né? Orei com ela, fiquei sério ali, né? Consolei, fortaleci. Aí um dia ela foi para um retiro lá em São Vicente, estava lá no retiro, conversando com as meninas e tal, e daquela coisa assim de retiro e tal. Daqui a pouco passou um rapaz, o rapaz cuidava da instalação do som, assim, nas reuniões, né? O cara passou com um monte de fio enrolado
aqui assim, né? E cabo e não sei o que mais. E passou correndo, porque o culto já ia começar e ele não tinha feito. E passou correndo e blac, deu-lhe com aqueles fios tudo nela. Ela, que cara grosso! O Senhor é teu marido! Teu marido! Ligado, cara, ligadíssimo, cheio de fio! Já que está sendo gravado, eu quero dar um testemunho. Eu tenho um genro de altíssima qualidade. Ele é uma bênção, esse rapaz. Aí pronto, foi só esperar. Foi só esperar. E as que já passaram de 30, e as que já passaram de 35, né? Nem se preocupem com a idade. Se preocupem em ser prudentes. Mesmo? Amém mesmo? Amém. Para encerrar e orarmos, Mateus capítulo 5. Do quê? Ok, amados, o assunto que eu trouxe agora mexeu mesmo, né? Ai, ai, ai. Sempre tem alguém querendo casar, né? Mas isso é muito bom, porque Deus quer que todos casem. Todos casem. Agora em janeiro eu completo 36 anos de casado. E quando casamos, não compreendíamos nada dessas coisas que estou falando para vocês. Eu fiz uma aliança com uma mulher sem nem ter ideia do que era aliança. Eu tinha 19 anos e ela tinha 18. E sabe por que chegamos até hoje? Não foi porque nós entendíamos da coisa e temíamos o Senhor. É porque essa aliança é dele. Ele decidiu os termos, ele decide tudo. E se houver um mínimo de resposta nossa, ele preserva a aliança até o fim. Até o fim. Então, vale a pena casar. Orem para casar. E peçam para o Senhor, mas peçam o varão que ele tem, viu? E vocês, varõezinhos, peçam a varoa que ele tem, tá bem? Não escolham com fita métrica, escolham com a palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, gravem bem isto, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a última leitura que faço, mas quero dizer uma coisa para vocês. O sal da terra e a luz do mundo, que está escrito aqui, é uma afirmação que Jesus dá em continuidade ou em continuação às bem-aventuranças. Já tinham percebido isso? Como é que nós vamos ser sal da terra? Como é que nós vamos ser luz do mundo? Só tem uma maneira de ser sal da terra e luz do mundo. É praticando o que está em cima. Ali. Ele nos deu a dica. Ele nos mostrou toda a fiação aqui para a luz acender. Tudinho. Mansos, humildes. Choram diante de Deus por causa da sua própria situação. Tem fome e sede de justiça para a sua vida. Não é fome e sede de justiça para o governo da Dilma. É para nós. Misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Se nós crescermos nestas virtudes, lembram que ele manda em 1 Pedro 2,9 proclamar o quê? As virtudes de Cristo. São essas aqui. Vocês vão ser luz e sal. Assim. Cresçam nisso e deixem de lado essa coisa toda que o mundo está lançando sobre vocês. Isso é madeira, é feno, é palha, é condenado já, não tem nada mais. É coisa que não serve mais para vocês. É podre. Vocês são eternos.